instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Estimado ouvinte, amigo fiel do programa Mais Família, obrigada por aceitar a nossa companhia onde quer que esteja. Esperamos que o seu dia esteja a passar bem e que as preocupações não o impeçam de sorrir. Estaremos consigo em aproximadamente 1 hora para juntos aprendermos sobre o tema que estará em abordagem. Hoje falaremos sobre a ansiedade das mães no processo de desenvolvimento das crianças com transtornos neuronais. Ansiedade das mães no processo de desenvolvimento das crianças com transtornos neuronais. Falar de transtornos neuronais é a mesma coisa que falar transtornos neurológicos, não é isso, doutora? Assim mesmo. Já ouviu essa voz? É a doutora é Giovana bem familiar. Ela está aqui conosco, então ela vai abordar em torno desse tema que tem preocupado a sociedade, porque sabemos que há muitas mães com crianças especiais, outras com crianças com algum problema difícil, vamos dizer assim, já falamos com algum problema, então precisamos dar um abraço, um apoio a essas mães. Por isso hoje vamos falar desse tema que acabei de dizer. Doutora, seja bem-vinda ao programa Mais Família. Muito obrigada, querida amada Calete. Bom dia. Bom dia, acordou muito cedo hoje. Sejam todos bem-vindos para os que nos estão a ouvir. É sempre um prazer estar aqui do outro lado para juntos podermos aprender. Voz meiga, será que os psicólogos têm mesmo vozes assim vozes que nos fazem embalar? Acalentar, não é mesmo? É típico dos... do curso? É típico porque o psicólogo, antes de ser psicólogo de outras pessoas, é dele próprio também, então tem muito a ver com a serenidade que o assunto, a causa tem trago para todos nós, estudantes e pesquisadores nesta área. E esse tema que acabei de dizer, que acabei de anunciar, chama a atenção alguma coisa? Sim, é um tema muito atual, muito vivido pelas famílias, importante de ser abordado porque tem trago muitos problemas por conta do fraco saber que as pessoas hoje têm, a falta de conhecimento tem feito com que muitas famílias sofram com os males trazidos ou as contingências trazidas pelos transtornos. Especialmente muitas famílias vivem o luto das expectativas que criaram de seus filhos antes deles nascerem, né? A gente tem a tendência de que a perspectiva de quando vem uma criança, a gente vai sonhar ver nosso filho um doutor, um médico, um astronauta, o que quer que seja. Ao nos depararmos com essas situações, a gente vive um período de luto, da falta de aceitação por conta de ver aqueles por quem a gente impregnou esperança, sonho, a serem acometidos com dificuldade que, por sinal, acabará acarretando a vida deles por longos dias. Então é um assunto de extrema importância que deve exigir de nós muita entrega, braços fortes juntos para que possamos então lidar com essa situação, porque estudos, né, mostram que pais de crianças especiais ou mães, sobretudo, a tendência ou a pretensão delas do estado mental é como se estivessem numa guerra, ou seja, a mãe que cuida de uma criança pode ser autista ou TDAH, outros transtornos
que geram disfunção no comportamento da criança, acabam vivendo uma pressão muito grande no que lidar com as demandas trazidas pelo transtorno. Então, elas têm uma mente muito acelerada, pressionada, como se de um soldado que está em pleno combate. Então, é um assunto muito importante. Eu acredito que o amado ouvinte que nos está a ouvir já se esteja a identificar com isso, não é? Ou se calhar ouviu alguém, o sobrinho, o irmão que passa por essa situação. Mas antes também quero aqui frisar, né, para situar o caro ouvinte, de que transtornos são esses. Estamos a falar do neurodesenvolvimento ou transtornos neuronais. São transtornos que interferem no desenvolvimento cognitivo, físico, comportamental das crianças. Então, esses transtornos interferem tanto a interação, a comunicação, o comportamento da criança e acabam criando deficiências tanto intelectuais, deficiências cognitivas, onde a criança não consegue, uma criança, por exemplo, de 4 anos, não consegue atípica, não consegue elaborar atividades típicas da idade dele por conta dos transtornos. Então, é isso mais ou menos que eu posso definir aqui para situar quem nos está a ouvir. Pois porque a sociedade abraça pouco. E quando nos deparamos com uma criança com algum transtorno, a sociedade simplesmente o afasta ou a afasta e não tem em conta aquilo que passa na mente da mãe da criança. É muito difícil porque já é difícil os pais terem que lidar, especialmente a mãe. Falamos da mãe por quê? Porque é cultural na nossa sociedade ver as mulheres a se responsabilizarem mais pelas questões dos filhos, pois embora também hajam pais que abraçam essa causa, lidam, estão elevado, sim. Mesmo em hospitais, nós vemos mais as mães do que pais ali internados com os filhos. Então, a maior parte das mães são elas que vivem essa situação de ansiedade e até depressão, posso aqui afirmar também, por conta das dificuldades e dos desafios que trazem as dificuldades que os filhos têm. Por exemplo, uma criança autista do grau severo, que é totalmente dependente da mãe, que precisa de bastante suporte para viver, e a maior parte dessas crianças, algumas delas não têm a sensibilidade ao perigo, então a mãe precisa manter o sistema de alerta constantemente ativo, precisa de reduzir o tempo de trabalho. Ela esquece-se para poder viver pelo filho. A mãe que antes fazia o check-up, cuidava de si, deixa de cuidar de si porque tem de viver pelo filho, tem de reduzir as horas de trabalho para poder se dedicar ao máximo ao filho. Então essa situação acaba criando uma pressão nela e fica mais difícil ainda quando ela se sente abandonada e subjugada pela sociedade. Por conta da falta de informação também, né, que as pessoas têm ao dizer essa mãe não educa, por exemplo, no supermercado, uma criança de 8, 5 anos ou até 12 anos se joga no chão e fica a fazer birra. Quem não sabe, não conhece, vai dizer que a mãe não educa o filho. Essa senhora... A sociedade só está mesmo para apontar. Teu filho é mal educado, teu filho não tem sabestania. E essa mãe, essa mulher que já luta com isso, acaba se sentindo ainda mais presa dentro de uma caixa e como resultado disso, vemos situações de famílias a reprimirem essas crianças dentro de casa, não darem a elas a possibilidade de poderem estar incluídas no comitê social também. Então é uma pressão muito grande que tanto a OMS, né, dados revelados ou estatísticos levantados a partir da Inglaterra, diz que muitas mulheres tendem a sofrer de problemas de ansiedade, de depressão, de disfunção familiar até
e até mesmo de divórcio por conta das dificuldades. Imagina, quando nos chega uma criança especial na nossa família, imagina que o casal é de primeira viagem, ou pode não ser o caso, a criança especial vem trazendo consigo desafios que acabarão alterando o sistema de sono da família. A família vai dormir tarde, ou se calhar não dorme, porque a criança especial também não dorme, vai exigir dos pais mais cuidado, mais atenção. A outra pressão que as famílias vivem é a sobrecarga financeira, porque terão de gastar com terapias, com consultas psicológicas para poderem reduzir então as contingências trazidas disso. A outra sobrecarga é a redução do tempo de trabalho, porque um ou outro, mas no caso tem sido mais as mães, a poderem reduzir o tempo de trabalho para levar o filho para terapia e por aí fora. Tudo isso acaba criando uma pressão e uma expectativa grande em querer ver os filhos a melhorar. Como resultado disso, queridas mães que nos estão a ouvir, se você é tia, se você é tio, quando isso acontece, quando a mulher sofre essa pressão, ela acaba colocando essa pressão na criança também, porque ela vai colocando expectativas de que o filho precisa melhorar, vai exigir dos terapeutas, vai exigir das escolas, vai exigir às vezes dos cuidadores próximos e exige dela própria em querer ver a criança melhorando. Mas o que de facto resulta mesmo nisso é o fato dela própria se cuidar. As mulheres precisam, as mães sobretudo, precisam retomar o cuidado delas próprias, porque o bem-estar psicológico dela, o bem-estar mental das mães de crianças especial vai se repercutir na vida dos filhos, ou seja, aquilo torna-se um ciclo virtuoso. A mãe está bem, logo o estado dela emocional acaba proporcionando ao filho mais desenvolvimento, mais avanço, né? No estado do transtorno, e quando a mãe ver mais avanço no filho, ela motiva-se ainda mais, e ao motivar-se ainda mais, o filho acabará progredindo ainda na melhoria. Isso fará com que os sintomas do transtorno reduzam ao máximo, e de modo que deixa de interferir na vida da criança, porque a maior parte dos transtornos, especialmente o transtorno do TEA, que é do espectro autista, o autismo, tende a acompanhar a vida toda da criança, da pessoa. Ou seja, uma vez autista, é autista para toda a vida. Então, o que se faz? O que as terapias tendem a oferecer? As terapias e as intervenções que as famílias tendem a aplicar para essa criança visam em reduzir os sintomas, para que esses sintomas deixam de interferir tanto na comunicação, quanto na socialização, quanto no comportamento dessa criança. Então, esse é o objetivo das terapias e da intervenção familiar. Então, é necessário que venhamos a ter ao máximo esse conhecimento. E também apelar aqui, né, que os pais precisam, com as mães, repartir as responsabilidades, porque o estudo feito na Inglaterra, né, ainda afirma que mães de crianças especiais, por conta de viverem muita pressão trazida pelos transtornos, viverem o luto das expectativas que criaram de seus filhos, e a pressão que tem da sociedade e a carga, o peso, né, que isso tem, acabam tendo um menor tempo de vida reduzido. Então, elas acabam tendo menos expectativa de vida, porque é muita pressão. Muita pressão, que vivem quase sempre, quer dizer, a cada dia uma tristeza, não é? Então, mas não devemos nos apegar a isso. Há sempre uma esperança. E às vezes o reforço ou a força para essa mulher, que essa mulher precisa, não está distante dela. Está no abraço de alguém que a vê a lutar com seu filho na paragem. O filho quer uma coisa que ela não pode liberar, ou o filho quer se jogar e ela está a lutar. Se você ver uma mãe a lutar assim com o filho, não a julgue, ofereça apoio. Não diz, teu filho é mal educado. Não diga isso, porque existem perguntas e falas que não devem ser dirigidas
para mães, sobretudo de crianças especiais, do tipo, teu filho é diferente, ou não, ou então isso vai passar próprio da idade. Aos primeiros sinais já de algum transtorno, de alguma diferença no comportamento ou nas reações da criança, os pais precisam preocupar-se para poderem então reduzir as contingências. Eu estava aqui a falar agora, né, quando é que os pais podem procurar ajuda, qual a maior dificuldade que se vive nas famílias. Eu também vou já entrar nessa questão. Uma das maiores dificuldades que se vive nas famílias, que até acaba criando e causando divórcio de muitas famílias, de crianças especiais, ou seja, isso é um dado estatístico, em que famílias onde há crianças especiais têm maior tendência ao divórcio, ao desenvolverem disfunção familiar, depressão e ansiedade. Mas por quê, doutora? Por que há sempre essa tendência ao divórcio? Será que... Já sabemos que a mãe é sempre mais apegada ao filho. Será que o pai não procura entender que o menino, às vezes, tira um pouquinho de mais tempo, mais atenção da mãe? Existe um estigma que hoje se vive, né? Que hoje as pessoas acham que as crianças especiais nascem especiais por conta da culpa das mães. Ou seja, teve uma dificuldade, ela errou no processo da gestação. Então, a maior parte dos pais, não são todos, alguns, tendem a responsabilizar as mães. E essa é uma questão. A outra questão também é o peso econômico. Porque a família precisa de mais cuidados, a criança, então vão gastar. A renda é maior, acaba reduzindo algumas situações que antes eram liberadas. Quer dizer, quase que já não se pode sonhar em adquirir certas coisas porque tem de priorizar. É investir. Há um estudioso sul-africano que outra vez falou para um pai de um paciente que eu atendo, que disse assim: olha, o senhor nasceu um filho rico. Ficou um filho que que vai lhe gastar muito dinheiro a vida toda. Mas isso pode não ser o caso de muitos pais. De fato, demanda cuidado. Então, esse peso financeiro, o esforço, o cansaço, a mudança da rotina que a família sofre, tende a pressionar as famílias. Os casais deixam de se olhar, deixam de se ver, deixam de viver por si próprios. E quando você dá por si, já ninguém está por aí. O casamento acabou. Então, eu tenho provas contundentes e vividas de que grande parte das crianças que eu já acompanhei são de pais que têm essas dificuldades, e de fato acabamos percebendo que o estudo é verídico por conta das dificuldades. Mas aqui apelar que não precisamos chegar até esse ponto. É necessário que os pais, para a melhor via, né? Aqui poderíamos já responder à questão como então podermos prevenir essas situações. Não, mas antes disso, doutor, eu quero saber se no nosso país, não é? Cá em Angola, já existe muitos casos desses. Bem, até 2006 já havia dados estatísticos de 150 mil casos de crianças, sobretudo autistas, né? E são todas identificadas mesmo? Sim, de acordo com dados, sim. Só dados, mas não sabem onde moram? Será que... Não são identificadas, são dados assim, não... Por números, vai alguém à consulta, anota, vai outro... Sim, a maior parte deles ainda são em casos casos que não têm diagnóstico fechado, né? Ou se calhar foi no momento em que a criança nasceu, não é? Detetaram e foram registrando já. A maior parte dos transtornos neuronais não são detectados logo ao nascimento. Não, então, o teste do pezinho não. Não. Esses transtornos são a maior parte deles, os sinais, muitos deles são invisíveis, né? O transtorno que muitas das vezes a gente consegue perceber e logo dar conta ao nascimento é a trissomia 21, que é a síndrome de Down. Mas o TDAH, o autismo... E esse TDAH, quase que as pessoas não conhecem, sabe? Não conhecem. Nós vemos crianças com problemas de assimilação. Está na sala de aulas e não consegue percebe uma coisinha, agora explica, não consegue.
está relacionado a isso, não é? Pode estar relacionado a isso também, porque o TDAH, nós associamos esse transtorno às crianças do movimento. Elas estão em constante movimento. São crianças que aprendem através do movimento. É o tipo de... o perfil que elas têm. E também são crianças que tendem a não se concentrar numa única atividade. Ela está aqui, por exemplo, está em plena explicação da aula, mas ela já está viajando, em vários assuntos. E tem problema de esquecimento também. Tem, porque ela não consegue se concentrar no único assunto. Por isso há metodologias que acabam fazendo com que ela reduza ao máximo a desconcentração e trabalhar o foco dela. Mas também tende a aproveitar essa proliferação do pensamento dela, essa aceleração também. Como é que se pode aproveitar? Através das terapias, né? As terapias cognitivas comportamentais visam, muitas delas, a aplicarem técnicas que ajudam essa criança a poder, então, manter o foco ou elaborar atividades que se adequam ao perfil dela. Por exemplo, uma criança com TDAH, ela pode estar bem adequada ou inserida em atividades desportivas. E se esse problema foi descoberto muito tarde? É aí que vem a questão. Quanto mais cedo Quando digo muito tarde, ali aos 15, 16, 18... Há maior dificuldades, né? As dificuldades são maiores para poder, então, serem trabalhadas as contingências. Haverá maior esforço tanto dos pais, dos cuidadores, e quanto da própria criança, para então podermos encontrar uma via que visa encolher os resultados que nós esperamos. Mas já existem sinais, né, que desde muito cedo a gente consegue perceber quando é que uma criança tem um sinal diferente, quando é que o meu filho é diferente. Por exemplo, quais são os principais sinais do autismo? Como é que eu posso detectar o autismo? Porque eu já recebi crianças ou pais, falas de pais a dizerem: meu filho falava, ele até chamava mamãe, mas de repente deixou. Existem crianças que começam a mostrar os sinais a partir de 2, 3 meses. Mas há aqueles pais também que quando chegam à escola, eles afirmam: meu filho é inteligente. Não sei por que o professor diz que ele não assimila, ele é inteligente. Por que eles afirmam isso quando na escola as crianças são outras? Tem muito a ver com a falta de aceitação. O pai não quer aceitar a realidade e muitas das vezes o pai só aceita com uma segunda, terceira opinião, porque ele tem medo, né, de assumir a realidade, a dificuldade que o filho tem. Muitas das vezes vai fugindo do diagnóstico, achando que não é o tempo da criança, ela vai passar por isso, ela vai despertar. E se isso acontecer, o pai acaba afunilando a criança num processo onde será mais difícil ela desenvolver. Tiago Lopes, né, o doutor especialista em neurodesenvolvimento, diretor da Academia Academia Autismo lá do Farol, ele afirma que quanto mais cedo for o diagnóstico, mais cedo será a intervenção e melhor e mais rápido será o desenvolvimento, ou será rápido o desenvolvimento dessa criança. Agora, se ela descobrir, se os sinais forem descobertos mais tarde, mais difíceis virão esses resultados com mais esforço, vai demandar do pai grandes verbas, né, mais esforço, e acaba comprometendo ainda as esperanças que essa criança teria para desenvolver mais rápido. Pois, doutora, imagina que se o problema for descoberto mais tarde, como a doutora disse, já se torna um pouquinho complicado, não é? Nessa altura o pai já sonhou tanta coisa e já viu o filho reprovando, mostrando um monte de debilidades. Ao procurar um especialista e receberem um diagnóstico desse, olha, ele sofre transtorno X, por exemplo. Como é que os pais devem enfrentar esse diagnóstico nessa fase em que a criança já está na adolescência? Bem, a aceitação é o primeiro passo para a cura. A família precisa aceitar. Depois da aceitação, todo o elenco da família, todos os membros da família precisam obter informação acerca do transtorno para poderem saber lidar com o transtorno. Depois procurar ajuda especializada para então terem este apoio. Mas hoje na nossa realidade, vamos falar o que é de facto
o que de facto tem acontecido na nossa realidade? Será que as famílias têm de facto encontrado meios, vias de como elas podem procurar ajuda especializada, onde elas devem procurar essa ajuda, onde as mães, sobretudo as que mais sofrem, as que mais são acometidas com a depressão vivida por conta das dificuldades que os filhos passam, onde essas pessoas precisam procurar ajuda. Então, doutora, ali mesmo nós vamos aproveitar fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos para que a doutora depois para que a doutora tenha tempo de explicar onde e tudo, porque é muito importante falar sobre isso sem interrupção. Então aproveitamos já fazer o intervalo e depois voltamos, daremos sequência. Querido ouvinte, vamos fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos. Não saia dali, porque o tema de hoje é bastante importante. Rádio Advento 93.9, a sintonia da esperança. A vida sem oração leva ao precipício. Nem sei por que eu não caí. Deposite suas preocupações no altar do Senhor e encontre alívio para a sua alma. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui. Não sei onde nem quem estão orando por mim. No altar, o programa de intercessão da Rádio Adventos. Olá, querido ouvinte, já de volta. Se só agora sintonizou a Rádio Adventos, nós estamos a falar de um tema muito importante. Este é o programa Mais Família, aquele que tem o objetivo de o orientar a resolver os seus problemas de maneira mais saudável. Hoje estamos a falar sobre a ansiedade das mães no processo de desenvolvimento das crianças com transtornos neuronais ou, para melhor percepção, neurológico. Então está aqui a nossa doutora Giovânia Macosa, ela que é neuropsicoterapeuta e está a abordar em torno deste tema. Então fique ali, acompanhe-nos até o fim. Este já é o segundo tempo, já estamos a vídeo intervalo, e por isso acompanhe-nos. Doutora, vamos prosseguir então. Nós sabemos que depois do diagnóstico, os pais enfrentam alguma dificuldade. Eles recebem alguma ajuda na nossa realidade aqui no nosso país? Eles têm alguma ajuda? Ainda não é notório, principalmente a ajuda psicológica, sob o cuidado. Hoje a ajuda que mais se procura é para a própria criança. Até as clínicas terapêuticas deviam também oferecer, para além da ajuda terapêutica que oferecem as crianças com esse transtorno, com diversos transtornos, devia-se também oferecer ajuda aos pais, porque o bem-estar dos pais, como nós já falamos anteriormente, ajuda bastante a criança. No desenvolvimento das crianças. Todo pai que tende, toda mãe com ansiedade, toda mãe que vive em depressão acaba funilando o seu filho ainda nessa dificuldade. E a maior parte dos transtornos, especialmente, falo do autismo porque está muito por ali em alta, as pessoas vivem muito essa situação. A ansiedade, depressão, uma das comorbidades que às vezes ataca a criança com esse transtorno. Então, a mãe ansiosa, a mãe depressiva tende a criar mais dificuldades ainda no seu filho. Por isso, é importante que os pais também tenham apoio sobre o bem-estar emocional. A OMS ainda apela ao cuidado emocional dos cuidadores das crianças com transtornos. Ou seja, a prática da atividade física deve ser incentivada para as mães, sobretudo, para os pais ou para quem cuida dessas crianças. O estado emocional, o estado de saúde
precisa ser levado em conta, porque uma vez estando elas bem, as mães no caso, acabará proporcionando saúde para tudo quanto estiver à volta dela. Então, há que se criar mecanismo para apoiar esses pais, especialmente os pais que recebem diagnóstico de primeira via, né? Deve-se criar um sistema, quer seja, pode até ser, esse sistema pode ser criado em diversos trâmites da sociedade, né? Pode ser na sociedade religiosa, estudantil, a sociedade acadêmica ou a comunidade em si, criar mecanismo de fazer com que essas mães tenham apoio, esses pais tenham apoio. Uma das ideias é fazer com que as mães de crianças que vivem essa situação se juntem, criem grupos, partilhem experiências uma com as outras, no sentido de se incentivarem. É necessário que se crie essa ONG para que possamos todos nós receber essa força. Um projeto que tende a se criar muito futuro, né? Que tendemos a desenvolver, o que pretendemos desenvolver, é criar essa rede de apoio, ainda mesmo no nosso seio religioso, porque acreditamos que tanto no seio estudantil, no seio religioso também, existem muitas crianças, muitas mães, que até não conseguem estar por muito tempo no culto ou dentro das catedrais, preferem muitas das vezes estarem fora por conta da criança. Do sentimento até de vergonha, porque muitas mães que vivem isso têm um sentimento de vergonha do comportamento que essas crianças têm, mas é absolutamente normal, porque o comportamento inapropriado que a criança vai ter é uma forma dela se comunicar. Não deve ser talvez por a sociedade apontar o dedo e acharem que ela é que não está a saber educar. Como resultado disso vem a vergonha dela, né? Porque você é julgada, você era apontada. Mas como deve ser o comportamento da sociedade? Como deve ser o meu comportamento diante de uma mãe que está a lidar com uma criança que tem comportamentos diferentes do meu, da criança do cicrano? É preciso aceitar que todos nós não somos diferentes. A criança com transtorno do neurodesenvolvimento tem um jeito diferente de olhar as coisas, por isso ele age e reage também diferente. Mas agora é importante que todos nós nos juntemos. Outra vez uma mãe se vai em lágrima dizer que, tia Giovana, o mais difícil não é ainda aceitar e viver, aceitar que o teu filho tem essa dificuldade e você ter que lidar com isso, mas o mais difícil é você olhar para as pessoas e sentirem que as pessoas estão a olhar para ti com desprezo, a olhar para ti como se você não educou os teus filhos ou o teu filho. Então isso torna-se muito pesado para nós, e de facto é. Por isso, você que está aí a nos ouvir, existe, já é um facto na nossa sociedade a existência de crianças com transtornos específicos, podem ser com síndrome de Down, transtornos do espectro autista, com TDAH, o transtorno do X frágil e tantos outros transtornos não especificados, que acabam fazendo com que as crianças atípicas demandem uma diferença em relação às crianças típicas. Isso é absolutamente normal, em detrimento de como é que as crianças especiais veem o mundo. Agora, quanto mais pressão a gente pôr, quanto mais julgamento fizermos, mais sofrimento essas mães terão e menos tempo de saúde, vigor da saúde elas terão, mais isoladas elas estarão e elas deixarão de viver por elas próprias. Amanda, é difícil imaginar o sofrimento vivido por muitas mães que deixam de viver por elas próprias, deixam de dormir as horas que gostariam de dormir, deixam de estar em locais que antes amavam estar, porque hoje eu preciso me dedicar a essa criança. Imagina aquela criança que para dormir precisa da mãe virá-la constantemente. Então, a necessidade dessa mãe parar. Existe esperança. A esperança tem muito a ver com o treinamento. Os pais precisam treinar. As clínicas que oferecem ajudas terapêuticas às crianças precisam também oferecer treinamento aos pais para que as terapias sejam ampliadas tanto no ambiente familiar. Os pais precisam ser os primeiros
terapeuta das crianças. Aprendem, treinam. Hoje em dia já há muita informação, já há muitos vídeos, até mesmo no YouTube, a instruírem os pais como devem agir, a darem mecanismo que se adequem, né, a cada criança. E lembrar aqui também, queridos papais que nos estão a ouvir, 2 crianças especiais têm comportamentos completamente diferentes. Elas não são iguais. O método que funcionou com o filho da minha prima pode não funcionar com o meu filho, porque eles têm diferença. Uma criança especial não é igual a outra criança especial. Então, eu preciso conhecer primeiramente a minha criança, saber qual é a zona de conforto dela. A zona de conforto é o ambiente onde ela se sente mais à vontade. E a partir daquele ambiente, eu acabarei instruindo e fazendo com que a criança aprenda no sentido dela reduzir ao máximo as contingências. Então, os pais, para uma solução, uma via, né, que se abre nisso, é treinar como agir, é usar todos os recursos dentro do lar para poderem acelerar. E tanto o pai quanto a mãe tendem a andar juntos. E lembrar que a criança especial também tem emoções. Tem também. Então ela vai reagindo de acordo aos impulsos que lhe for passado. Se perceber que o pai é mais liberal, então a criança tende a estar confusa em regular o comportamento dela. Porque aquelas crianças que às vezes acabam demandando da mãe muito esforço, a criança quer comer, ela não consegue dizer que quer comer, ela faz birra, bate pra cabeça, chamar a atenção da mãe. bate a cabeça, bate ali. É uma maneira inapropriada dela se comunicar. Como eu devo reagir como mãe? Será que devo logo ceder ao perceber, não, a minha criança está a bater, se jogou no chão, derrubou as coisas porque ela está me querendo dizer que está com sono? Será que eu devo agir assim? Junto de terapeuta, junto de pessoas estudadas e com conteúdo bem acessado, acabamos encontrando formas de como lidar, de como trabalhar os comportamentos da minha criança e reduzir ao máximo a ansiedade que essa situação tende a criar nas mães. Mas o mais importante mesmo, para além de cuidar a saúde emocional e psicológica das crianças, os pais precisam estar bem cuidados. Precisam saber que ao vir uma criança especial no seio da família, vai demandar de nós todo um esforço. Mas o mais importante é não se esquecerem. É a mãe não se esquecer, ela não deixar de viver. Vai ser muito trabalhoso, vai exigir muito esforço e não é fácil. É verdade, mas lembrem-se também que Deus não dá crianças especiais para quem não é especial. Então, muitas dessas crianças têm trago muita aprendizagem para vários pais, têm ensinado diversas lições para os pais. Então, encare um desafio, uma bênção ter esse filho. E eu até acabo aqui afirmando que todos nós somos um pouquinho especiais, né? Temos um bocadinho dessas tendências, então não vamos particularizar as crianças, somos todos diferentes, né? Cada um na sua medida, cada um no seu jeito, por isso é preciso aceitar, sim. Doutora, por que nota-se mais a mãe preocupada com a situação do filho do que um pai? Por que as mães estão sempre ali a lutar e tudo e nem tanto os pais? Isso tem muito a ver com aquele contexto social de que as mulheres é que se responsabilizam mais, de que as mulheres pela são responsáveis pela família. Então, na educação delas na educação, e tudo. Então, cuidado, na doença também tem de ser ela. É o que se vê hoje na nossa sociedade. Tal como falamos aí atrás, não é que os pais não se interessam. Hoje existem muitos pais, mas o número de mães é maior em relação... Porque mesmo nas unidades hospitalares, quando vamos fazer alguma visita a alguém, encontramos, geralmente as mães estão ali, mas naquela cama onde estiver o pai sentado ao lado, já chama mais atenção. E as pessoas vão para lá, o que é que se passa com o menino? E o pai vai explicando. E depois vem a pergunta, e a esposa, onde está? Assim mesmo, fica uma questão meio que destoada, né? Algo que incomum das pessoas observarem. Mesmo na altura em que a mãe está gestante e o pai da criança ou o marido se predispõe a acompanhá-la às consultas, certo, chama atenção às outras gestantes. Por que vem com o marido?
que ele está aqui? Lembra que as pessoas, né? A sociedade atualmente, especialmente a sociedade que vive vários transtornos da neurose, tende a simplesmente a identificar-se com a diferença. O que é diferente chama atenção, né? O que não é comum chama atenção. É porque o que é comum, estamos acostumados a ver as mulheres ali a darem o gás, a darem o litro, a viverem. Aliás, hoje existem homens que dizem assim: olha, eu bato pala nas mulheres, elas conseguem serem muita coisa ao mesmo tempo. E a Ellen White, uma escritora norte-americana, em seu livro Orientação para a Criança, ela, em um dos seus capítulos, ela espelha a questão da responsabilidade que as mulheres têm, né? Na formação do caráter das crianças, do perfil, sobretudo do perfil religioso quanto acadêmico, depende muito das mães. E pesa sobre nós a responsabilidade de manter esse perfil das crianças. Hoje em dia fica um pouco mais apertado porque as mães que poderiam estar em casa para orientar as crianças, hoje somos nós as mães que temos de nos dedicar ao trabalho também, dedicar ao labor, e estamos mais tempo fora de casa. Hoje as responsabilidades foram entregues às babás, às mordomos do lar, então acaba retirando um bocadinho essa essência. Mas mulheres, não nos esqueçamos do papel que nós temos, da nossa responsabilidade. Por isso é que hoje vive-se muito o caso de serem as mulheres a sofrerem mais. Essas questões por conta de seus filhos. Mas lembremos-nos, mulheres, quanto mais você se pressionar, quanto mais você tiver a flor da pele, a ansiedade, a depressão, menos desenvolvimento, menos resultados positivos o teu filho terá. Então é preciso que a mãe se cuide, que a mãe esteja bem, com os pés assentos no chão. Não se pressione tendo ansiedade, querendo ver teu filho já bem, como as outras crianças normais. Aceita a tua criança. Um dos primeiros pontos que a criança se sente preparada para desenvolver é o pai e a mãe aceitarem como ela é. Aceita o teu filho. Depois da aceitação, respeita o tempo e a velocidade dessa criança. Mas essa criança também não se dá conta que ela é especial. Ela percebe? Amada Cleta, sim. Eu falei há pouco tempo que as crianças especiais também pensam. Elas só têm dificuldade de reagir, de demonstrar. Porque... Sim, elas pensam, mas elas conseguem cair em si e dizer: eu sou diferente, eu preciso de ajuda, será? Elas precisam, elas percebem tudo que elas sentem. Nós sentimos, elas também sentem. Sim. O que é que elas têm? Elas têm dificuldade de dar resposta às informações que elas recebem. Então os neurônios têm dificuldade de poderem dar a ela o sentido do que de facto está a acontecer. Ela entende de forma muito acelerada ou de forma muito reduzida. Por exemplo, existem crianças que têm dificuldade sensorial. Ela ouve, como eu também ouço, mas ela vai ouvir com maior incidência. Maior. Então, para ela estar num meio onde há maior barulho, onde há muita gente a falar, existem crianças que captam com muita facilidade. Têm o sistema sensorial muito ativo, de forma tão exagerada, que ela consegue perceber até o barulho do AC. Por exemplo, a criança normal pode ouvir o barulho do AC assim. Já a criança especial vai ouvir como se fosse um grito de guerra. A criança especial, por exemplo, para querer coçar, querer dizer que estou com calor, vai bater com a cabeça na parede. Eu estou com calor, mas ela não comunica-se de forma apropriada. A isso nós chamamos de comportamentos inapropriados. O que fazem as terapias? As terapias vão adequar esses comportamentos às funções, ou seja, vão funcionalizar os comportamentos dessas crianças, que muitas das vezes não é o que ela quer transmitir. Mas ela reage assim, mas ela sente igual a nós. Tem simplesmente dificuldade de poder transmitir, comunicar por conta disso. O que faz muitas crianças não se socializarem? Muitas crianças não têm a percepção do eu próprio delas, né? Especialmente as crianças que estão no grau mais severo. A criança se isola, você chama por ela, a criança não te olha, a criança está sempre lá no mundinho dela, individual, mas mesmo no mundinho dela, ela tem compreensão que chamam a atenção dela.
Tem. Por isso que eu aqui falei sobre a zona de conforto. Mamães, prestem atenção na inclinação que vossos filhos têm. Por mais que seja a gravidade do caso dele, tem uma inclinação. Existem crianças que têm inclinação por carros, têm inclinação por fios nas mãos, têm inclinação por movimentos rápidos, estão sempre a movimentar-se. A partir dessas inclinações, nós podemos trabalhar outras questões que elas não têm. Por isso é que eu falei aqui há bocadinho sobre o treinamento dos pais, sobre preparação dos pais para poderem lidar. Uma vez tendo preparação e conhecimento, fica bem mais fácil lidar com isso. Elas apreciam, se virem a mãe assim, bonita, toda preparadinha, bonita, elas ainda dão conta disso, não é? Olá, há quem bonita, então também vai. Há quem diz que as crianças especiais têm muito a nos ensinar sobre o amor. Porque elas são tão verdadeiras. Na verdade, doutora, parece que a nossa sociedade precisa um pouquinho mais de informação, ou se calhar de empatia. Ou até, se calhar ficamos na informação. Os terapeutas deviam apelar mais e dizer, sim. Porque raras vezes se fala sobre o estado da mãe que cuida de uma criança especial. Muito difícil. Aliás, até às vezes nem olhada, nem se olha para ela. Muitas das vezes a gente julga, a gente só quer tirar dinheiro dessa mãe sem sequer ver como é que ela está. Há casos que se vive de crianças que em muitas sessões de terapia, em muito tempo de terapias, não avançam. Como é que está o estado dessa mãe? A criança que não está a avançar em terapias tem que se perceber, estudar o estado de saúde dos pais. O ambiente familiar, como está. Porque a criança especial, amado ouvinte, você que tem uma criança especial, você que conhece alguém que tenha um transtorno, a criança especial aprende também. Aprende, só que no tempo dela, na velocidade dela. Ela aprende diferente das outras crianças, mas aprende e entende, às vezes até melhor do que nós também, né? Aprende e tem percepções... Melhor do que nós que pensamos que estamos bem, né? Que estamos bem, isso mesmo. A maior parte delas tem muito avanço. Mas há uma questão que também se vive, que às vezes tem sido motivo dos pais não aceitarem, é a hiperlexia. Muitas crianças especiais tendem a desenvolver altas habilidades. O que é altas habilidades? É aquela questão do pai dizer, meu filho é muito inteligente, ele é muito sábio, ele sabe tudo, sabe aquilo, ele já sabe ler, nem passou na escola. É sinais de que a criança é especial, precisa de metodologias diferentes para que ela possa ser instruída. Altas habilidades, a hiperlexia, são também comorbidades que acometem as crianças com transtornos e precisam ser estudadas para que tudo aquilo que elas vivem, todo o benefício que elas têm do transtorno seja funcionalizado, ou seja, seja aplicado de modo que ela use. Porque a criança que tem o transtorno, que tem a hiperlexia, ela até pode ler, 2 anos já está a ler um texto, mas só que ela não entende o que ela lê, porque ela cognitivamente ela está comprometida. Então é preciso terapias que lhe façam situar o que ela lê. Só dar um exemplo, né? Para que situar os pais e saber que nenhum estado psicológico dos filhos deve ser minimizado. Então, qualquer sinal, qualquer gesto diferente, é preciso correr a quem de direito para que as crianças sejam submetidas à intervenção mais cedo e não deixe só que as intervenções venham das clínicas. Em casa também, precisamos elaborar, as mães precisam, os pais precisam também apoiar, para que os pais não só, os avós também, os tios também. A família inteira. Aí estamos a falar da rede de apoio, né? De apoio. As igrejas, as classes sociais precisam se organizar de modo que também atendam à demanda desse público. Imagina numa escolinha bíblica, como a criança especial vai se sentir parte do meio, quando as informações não são só oralizadas, né? São também codificadas através de imagem, porque existem crianças especiais que, para compreender, elas precisam visualizar primeiro. Então, eu já preparo o meio, preparo os locais para também atender às necessidades dessas crianças. Então, aí estamos a nos adaptar. Por isso, a rede de apoio deve ser formada por todas essas vias que nós aqui acabamos de mencionar. Ok.
Olha, doutora, muito obrigada. Não é? Aprendemos bastante. O Mais Família, eu tenho dito, Mais Família é uma grande escola. Amém. Temos aprendido muito aqui. Amém. E hoje falamos sobre esse tema. Olha, foi muito bom. Amém. Foi muito bom, porque quase que as pessoas não sabem o estado emocional das de mães com crianças especiais, com crianças com algum transtorno. E aprendemos também que, afinal, precisamos estar mesmo equilibrados, porque até aquela criança que aprende tudo muito rápido também é especial. Também. Doutora Giovânia Macosa é neuropsicoterapeuta. Pois é. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Para nós também é sempre um prazer quando os nossos convidados apareçam mais do que uma vez. Então, olha, só me resta agradecer a si também, querido ouvinte, que esteve ali desse lado. Acredito que já vai perceber melhor aquela mãe, aquele pai que tiver um filho que precise de atenção. Dê também o seu apoio à mãe, ao pai, mas não usando as frases aquelas que a doutora até já disse aqui, não é? Teu filho, não, isso vai passar. Isso vai passar, isso é uma fase. Não tem educação. Não tem educação, isso magoa bastante. Então, querido ouvinte, olha, todos os dias é uma escola, todos os dias é um aprendizado. Então, muito obrigada pela sua companhia ali deste lado. Queremos contar consigo numa próxima edição. Então, só nos resta dizer que o Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.